Olá, Marcelo. Bom dia, cara. Tudo bem? Ô, Rodrigo, como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus, cara. Boa. Bom É dia todo aqui. só esperar virar 11 horas daqui, meio-dia do Brasil, né? Para a gente poder começar certinho aí, Tá bom. tá? E a partir de segunda-feira aí as coisas já começam a reabrir, né? Então eu acho que é um novo astral aí, é um negócio interessante da Excelente gente. notícia, né? É, Excelente notícia, muito bom. você está com um relógio aí, Marcelo? Só para. Você está com algum Tô. relógio? Tá, quando der. 10h58 aqui agora. Tá. Falta um Então, pouquinho. bem-vindo, Alexandre, bem-vindo, Celestino, bem-vindo, Fernanda. Obrigado por estar com a gente aí na live. Bianca, seja bem-vindo também. Bianca. Fernando, lá de Weston, seja bem-vindo. Grande Ricardo, que é a presença Ih, agora, garantida. agora o negócio ficou sério, hein? Tem que tomar cuidado com o Agora, que fala dele, agora o hein? negócio ficou sério. É, Bom, eu acho que já são meio-dia, né? Então, sim. vamos começar aí, dá 2 segundinhos eu entro falando. Bom, pessoal, bom dia para quem está nos Estados Unidos, boa tarde para quem está no Brasil. Antes de começar a nossa live aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar e motivo aí de celebrar que o mundo já está começando a anunciar as reaberturas, né? Na Europa a gente já vê alguns movimentos desses, principalmente na Alemanha. No próprio Brasil, alguns estados já começando já um movimento mais de trabalho, essas coisas, né? Outros ainda não podendo se liberar tanto. Aqui na Flórida, nós tivemos anteontem o governador já anunciando a primeira fase. Infelizmente, ainda para os condados do sul da Flórida, ainda não será na mesma intensidade, será algo um pouco mais devagar. Mas eu acho que, de qualquer maneira, é fato para a gente comemorar, porque eu acho que a gente precisava mudar, né? Falei com alguns amigos, né, várias vezes, independente da velocidade que isso for feito, eu acho que tinha que ter esse início, né? Porque acho que todo mundo já estava sendo psicologicamente afetado, e fora também, muita gente financeiramente afetada, não é para menos, né? Muitos negócios, diria aí quase totalidade dos negócios estão sendo afetados em termos de receita, né? E isso daí é algo muito preocupante. Então, também entendo aí por parte dos líderes dos governos aí de todos os países do mundo a responsabilidade que é para o cara virar essa chave, né? Então, parar é muito fácil, agora voltar é um desafio muito grande, né? É. Então, entendo o lado deles também, mas eu acho que essa posição que a gente está começando a tomar semana que vem, eu acho que isso daí é de extrema importância para o mundo. Então, acho que é algo para a gente celebrar. É um trade-off difícil, né, para quem está na posição de tomada de decisão, né? Você pode, se você simplesmente ignora a economia e foca na saúde, você acaba causando outras doenças, né, como você bem falou, psicológicas, e obviamente o impacto financeiro na economia como um todo. E se você simplesmente ignora a parte da saúde, a transmissão do vírus e abre a economia como se nada tivesse acontecendo, cara, muita gente vai morrer. Então, É, difícil, né? E tem que analisar caso a caso. O que é legal aqui nos Estados Unidos, a função do condado, que a gente não tem no Brasil, né? Ou se tem, seria uma subprefeitura ou algo do tipo, e a independência que eles têm. Então, isso aqui nos Estados Unidos é legal, né? Eles têm, cada condado pode analisar a sua situação e tomar medidas específicas ali dentro, né? Isso é legal. exatamente. Mas é isso. Bom, pessoal, então, dando continuidade aí na nossa série, na Level Tudo Acaba em Business, né? Hoje eu convidei o Marcelo é um consultor da Level Consulting, para a gente começar a trazer um pouquinho o nosso time aqui de consultores, né, que trabalham mais perto da gente, trabalham na Level, né? Então, começar a falar um pouquinho dos nossos projetos aqui, como é que a gente faz os nossos projetos, quais são os nossos valores, como é que a gente se realiza atendendo o cliente, né? Então, o Marcelos aí é um dos 3 consultores que estão ligados à Level diretamente,
Então, os outros dois aí, oportunamente, também irei convidá-los para a gente bater um papo aqui, né, trocar com o objetivo de que as pessoas conheçam mais quais são os nossos valores e metodologias de projeto, né? Então, semana que vem tem uma novidade aí legal que eu vou confirmar com vocês aí nos próximos dias, trazer um executivo aqui bem sênior, um cara que teve uma história assim super diferenciada no Brasil e mantém essa história aqui para explicar os desafios dele. Então, eu acho que é um momento aí da gente ficar trocando essas experiências. Vocês fiquem à vontade de fazer pergunta, não somente por aqui na live, mas também através do Facebook, do próprio YouTube. E eu prometo também que aos pouquinhos a gente vai melhorando a nossa qualidade de transmissão, que é algo que na Level não tem esse perfil, não tem ninguém tecnológico assim, mas a ideia é a gente começar a sair um pouco aí da live do Instagram, porque eu acho que o Instagram hoje ele sofre um acúmulo de lives e tudo, então tenho ouvido várias pessoas reclamarem, né? Então vamos ver o que a gente traz aí de novidade acessível para que a gente melhore nossa qualidade. Mas Marcelo, então seja bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, né, e a gente começasse a fazer o nosso bate-bola aqui. Bom, sou Marcelo Serpa, do Rio de Janeiro. Aqui em Orlando há 3 anos, estou no meu terceiro, indo para o 4º ano. Casado com a Caroline, 2 filhos, Alexandre e Guilherme, e formação em publicidade. Eu fiz a faculdade errada, né? Eu escolhi a faculdade com base na experiência que eu tinha antes da faculdade, mas eu tenho uma cabeça cartesiana, uma cabeça de engenheiro, mas foi bom, porque me dá uma visão diferente de um engenheiro, né? A questão de vendas, marketing, só fazer etc. uma vírgula aqui, cabeça de engenheiro com sangue alemão, né? Então dá aí uma objetividade grande, né? Dá uma objetividade grande. Exatamente, a metodologia é forte, né? Aquela coisa quase toque de organização, tudo quadradinho, aquela mesa organizada. Não, brincadeira, não sou mas sem dúvida, é um prazer no fim do dia olhar o caderninho de anotações, onde você anotou tudo, foi dirigente, organizou e tudo marcado como realizado, feito, né? Isso é prazer de alemão, coisa de engenheiro, exatamente. Coisa de alemão. Mas eu tenho um MBA em gestão de negócios pelo BMEC e fiz carreira de executivo no Brasil. Fui empreender no Brasil como consultor já um pouco antes de vir para os Estados Unidos. E aqui é a terra onde não existe o medo do empreendimento no sentido da proteção das leis, do país, da força da economia, da escalabilidade, enfim. E aqui, desde então, estamos trabalhando com esses projetos através da Level, projetos de investidores, e até foi como a gente se conheceu, né, Rodrigo? Que a história é bem legal, né? Exatamente, exatamente. Eu até pedi, Marcelo... Deixa eu te interromper rapidinho, porque você nunca se apresenta. Exatamente, isso que eu ia pegar aqui uns minutinhos. Você é um cara muito, muito modesto. Você deveria se apresentar, falar não só do teu histórico, que eu particularmente acho fantástico, como eu trabalhei em muitas indústrias que você também trabalhou, né? A gente tem não só conexões em comum, mas também conhecimento profissional em comum de indústrias. Você tem uma carreira, um currículo, uma trajetória fantástica, na minha opinião. Acho que você deveria se apresentar, mas isso hoje um pouco menos de modéstia, mas realmente botar, cara, falar do teu histórico, porque é fantástico. Legal, legal. Pena que não é você que está pagando meu salário, senão eu estava bem na fita, né? Como a gente diz aí. Mas vou utilizar esse tempo aqui para me apresentar realmente. Em suma, eu sou engenheiro civil, formado na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Comecei minha carreira trabalhando com construção civil residencial, 1 ano, né? Depois construção civil pesada, onde eu trabalhei 13 anos numa grande empresa do ramo de construção civil pesada, trabalhando no Brasil, na África. E aí chegou uma parte da minha carreira que eu disse, poxa, eu estou virando muito engenheiro, muito gerenciador de obras, gerenciador de projetos, gerenciador de pessoas, né?
o que é fantástico, né? Eu tinha equipes, às vezes, na obra que passavam de 500 pessoas, mais subcontratados. Então, isso dá um desafio muito grande de gestão, né? E gestão de pessoas, ela não é só gestão dentro do projeto. Às vezes, ela é uma gestão também que tem um lado meio psicológico, né? Muitas vezes você tem que estar apoiando certas pessoas, que não é, o ser humano é feito de carne e osso, então eu costumo dizer que cada dia é um dia diferente para todos nós, né? Mas aí chegou um momento da minha carreira, eu disse, poxa, isso era mais ou menos 99, ano 2000. Eu disse assim, bom, pessoal, eu estou engenheiro demais, eu tenho que trazer um molho para essa minha formação, uma formação mais financeira. Na época, na construção civil, nos grandes projetos de infraestrutura, né, de construção civil, também na área de óleo e gás, o pessoal falava muito em equação financeira, consórcio, joint venture, PPP, né, parceria público-privada no Brasil, e olhava para aquilo sem ter noção do que era um demonstrativo de receita, sem ter noção do que era um balanço, do que era um investimento, do que era despesa. E aí eu resolvi parar um pouco a carreira e vim fazer um MBA nos Estados Unidos. Fiquei 2 anos aqui, fiz um MBA focado em finanças, estratégia organizacional e empresarial, né? Foram assim 2 anos inesquecíveis aqui da minha vida, que eu acho que o MBA full-time nessas grandes universidades aqui, eles te dão em 2 anos o que você, às vezes, como profissional dentro de uma grande empresa, você ganha de conhecimento, de maturidade para olhar o negócio, saber como aquele negócio é gerido, não é? É o que você aprende, às vezes, em 10 anos. Não é? Não estou desmerecendo a prática do dia a dia de trabalho, que isso, para mim, é a mais importante delas, não é? Mas o MBA ele te dá uma aceleração muito grande, é uma ferramenta muito interessante. Voltei, fiquei mais um pouco na construção civil pesada, não é? E depois tive a proposta para ir para a área de óleo e gás. Eu estava morando na África nesse momento, em Angola, tive uma proposta para voltar para o Brasil. Fui para a área de óleo e gás, fui ser diretor comercial de uma empresa de óleo e gás. Então comecei a ver realmente, ou seja, era mais ou menos tudo igual da construção civil, só que eu não conhecia a parte técnica, né? Eu não, e até brincava, eu não podia visitar a obra, que a obra era 2.000 metros de profundidade, né? Então eu tinha que fazer toda a gestão comercial de projetos, às vezes da envergadura de 500 milhões de dólares, projetos às vezes um pouco menores, um pouco maiores, e fazer toda essa gestão comercial junto com a equipe comercial. Eu tinha 20 executivos na época, né? E pessoal, todo mundo super bem formado, pessoas com mais experiência do que eu. Então foi um desafio muito grande de liderança, né? Uma liderança diferente do que você está num canteiro de obra, liderando trabalhadores que têm que todo dia ali apresentar um trabalho fisicamente pronto, né? Você está dentro de um escritório gerenciando 20, 22 pessoas para o meu time, e todo mundo com uma formação igual à sua, às vezes com mais tempo de carreira que você, né? Então eu acho que também foi um desafio muito grande de gestão e também já com uma gestão mais do ponto de vista comercial financeiro, não é? Já uma interlocução com o cliente num nível mais alto. Então eu acho que a gente, pouco a pouco, a gente vai amadurecendo. Chegou em 2015, com todo o problema aí do petrolão, problema da Lava Jato, queda do petróleo e tudo, eu realizei um desejo meu antigo, que era voltar para os Estados Unidos, né? E aí tirei meu visto E2 e vim para cá empreender, né? Então, a Level Consulting é o segundo business que eu tenho aqui. O primeiro foi um coworking, que hoje está muito reduzido, ele está mais da parte de virtual office do que sala física, mas desse coworking acabou nascendo a consultoria, né? Então, é muito interessante que às vezes a gente atira numa coisa e acaba achando outra, né? Desse coworking eu comecei a ter uma demanda para consultoria e aí sim que eu comecei a Level com o nome de Trexus em 2017, meados de 2017, né? Associado ao Márcio Matos, que é um consultor extremamente sênior, ex-sócio da Accenture, uma pessoa até que eu vou trazer aqui também para conversar com a gente. E uma pessoa que eu cheguei para ele e disse assim, Márcio, aceito, acho que a ideia de abrir uma consultoria é excelente, inclusive a ideia não foi só dele, era minha também, mas eu queria te falar uma coisa, eu tenho uma experiência, né, você sabe, contei todo o meu currículo para ele, né, nós somos amigos até hoje, só que eu queria saber embalar isso e vender como consultoria, né, porque eu acho que a experiência eu tenho, agora eu tenho que aprender a embalar isso e vender como projeto de consultoria, que eu nunca tive nessa cadeira. E ele realmente foi uma pessoa extremamente importante, porque o Márcio foi sócio da Accenture, acho que não precisa dizer mais nada. Então, ele é um cara que conhece consultoria a fundo.
e esse início foi muito assim enriquecedor estar com ele do lado da experiência dele, né? Então, basicamente, o meu currículo é esse, né? E aí, Marcelo, eu queria levar um pouquinho o nosso bate-papo aqui, pode até falar, né, como a gente se conheceu, que eu acho que dali que veio uma identificação do que você necessitava, eu pude confirmar mais a necessidade de pessoas que necessitam de uma consultoria aqui, né? Uhum. E muito interessante que, como o Marcelo também trabalhou muito tempo na área de óleo e gás no Brasil, a gente no LinkedIn a gente tinha mais de 100 amigos em comum, só que a gente não se conhecia. E um dia É. recebeu a mensagem do Marcelo, pô, vamos tomar um café, queria bater um papo, não sei o que, não sei o que lá. E aí foi daí que a gente sentou para tomar um café e começamos. Sim. Eu vou deixar com o Marcelo aí para contar um pouquinho dessa história aí. E aí depois a gente entrar na metodologia Level. Só faltou você falar que você é membro diretor da Câmara de Comércio, né, É Rodrigo? verdade, é verdade. Me esqueci. Hoje eu estou no board da Câmara de Comércio, da Central Flórida, né? Então, também é mais um desafio legal, uma oportunidade de conhecer mais pessoas da comunidade brasileira e, de uma forma ou de outra, contribuir com a comunidade brasileira aqui na Central Flórida. É. E realmente é engraçado, né? Durante essa empresa que você foi, a empresa norueguesa de navegação, que você foi diretor, a empresa foi um cliente meu em 3 empresas diferentes pelas quais eu passei no Brasil. E, de fato, eu conhecia muita gente lá e não conhecia você, porque você estava na frente comercial. Então, eu lembro de eu conhecer todos os seus pares de operação, manutenção, logística, compras, e foi uma coincidência muito engraçada, né? E, justamente, a relação, não só nossa, mas com a Level, né, começou já aqui em Orlando, apesar da gente ser praticamente vizinho, ter sido praticamente vizinho lá no Rio, né? Verdade. E foi a situação, assim, eu tinha pouco mais de um ano, ou se já tinha um ano aqui nos Estados Unidos, e tinha um grupo de investidores do Brasil, todos do segmento de transporte, que queriam investir em transporte aqui. O projeto deles, no papel, não era um grande desafio para mim, porque no Brasil, a minha carreira foi justamente com esse tipo de implementação de projetos de transporte ou logística integrada, né? Com não só caminhões, mas guindastes, empilhadeiras de destaque, guindastes de porto, montagem de torre eólica. Então o projeto não era um grande projeto, era um projeto para começar com 4 caminhões aqui nos Estados Unidos. Eu já toquei projetos também no Brasil com mais de 1.000 funcionários, um projeto pequeno no Brasil, eram 50 pessoas. Então não era um desafio. O que me deixava apavorado, e a palavra é essa, era não só a responsabilidade de estar lidando com dinheiro e recursos de terceiros, mas assim, não conhecer, não dominar profundamente o mercado norte-americano como eu dominava no Brasil. Né? Eu falo inglês muito bem, se eu não falasse muito bem, a minha mãe era professora de inglês e tradutora juramentada. O meu pai estrangeiro, então eu cresci falando inglês, o inglês não era uma barreira para mim, mas ainda assim, por mais que eu tivesse a capacidade de, olha, pô, beleza, vou lá, vou meter a cara, vou aprender e vai dar certo eventualmente, porque esse aqui é um país onde se você faz direito as coisas dão certo, eu tinha o risco de estar lidando com dinheiro de terceiros, ou então que fosse meu dinheiro mesmo, né? De, cara, bater com a cara no muro, tomar uma multa, fazer alguma coisa errada que pudesse tudo a perder. E foi justamente quando eu vi uma propaganda da Trex, ou foi uma entrevista que você tinha dado, eu falei, cara, isso é fantástico, é isso que eu estou precisando. E aí foi quando a gente fez o contato, né? E olhando agora, lá atrás, e comparando com o que de fato aconteceu com esse projeto, eu vejo nitidamente como eu poderia ter utilizado a metodologia da Level a meu favor para fazer o projeto decolar em outra velocidade, né? Então, de forma bem rápida, acho que a gente pode e deve entrar em mais detalhe daqui a pouco, né, da nossa metodologia, da fase de design, de setup, de management. Como eu apanhei lá para poder entender e fazer o meu design de, olha, o que eu preciso, onde eu vou, quais são os fornecedores chaves, plano B, plano C para cada um deles, onde é que eu recruto, como que eu pago esse recrutamento, como que eu pago as taxas, como que eu faço isso. Depois no setup, na hora de virar a chave e tirar do papel,
A mesma coisa, né? Licenças que eu não sabia que eu tinha que tirar, que eram muito específicas, muito particulares, que acabaram depois virando até multas pequenas, felizmente, mas acabaram virando multas para o projeto. E na parte de management também, né? Talvez o projeto fosse pequeno demais para ter uma pessoa com a qualificação como a sua, Rodrigo, no full time, né? Trabalhando ali dia a dia, no escritório. Realmente um projeto pequeno, mas se eu tivesse você num board, como um conselheiro, me reunindo uma vez por mês com você para dar um update do que estava acontecendo, falar quais eram os próximos passos, né? O que eu estava planejando para os próximos meses, certamente teria sido muito positivo, né? Sem dúvida. E foi ali que eu acho que nasceu a nossa relação, acho que eu consegui entender o que a Level tinha como proposta de negócio, enxerguei que era uma necessidade que eu tinha também, e ali foi quando de fato nasceu a nossa relação, né? Sim, sem dúvida. Ali que a gente começou a fazer alguns projetos juntos, né? Então, eu acho que é essa necessidade aí, né, Marcelo? Só falar um pouquinho aqui primeiro da nossa metodologia, que é uma metodologia simples, né? Até eu falo com as pessoas que trabalham com a gente, eu digo, cara, isso daí não é o xarope da Coca-Cola, isso daí outras empresas aplicam, às vezes com um nome um pouco diferente, às vezes por condição de um projeto, alguma coisa peculiar àquele projeto e tudo. Ou seja, a gente não tem medo que seja copiado esse negócio, porque nós não somos os inventores disso, né? O que eu acho que diferencia qualquer empresa, e aí que a gente busca sempre essa diferenciação, é o ser humano que está dentro da empresa. Não é? É o grupo aqui da Levo, eu, Marcelo, o Alexandre, o Evandro, o Rodrigo Luquezzi, essa turma que faz o diferencial da empresa em termos de reputação, em termos de caráter, em termos de competência profissional, né? E, logicamente, da mesma forma também os parceiros que trabalham com a gente, né? Então, aí que você vai fazer um projeto de forma diferenciada, de forma responsável ou não. Não nesse caso da consultoria, não por causa da metodologia que a gente usa. É diferente, que eu sempre uso esse exemplo, do xarope da Coca-Cola, que aquilo ali tem que estar guardado a 7 chaves mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Bom, então, mais uma vez aí agradecendo aí no início ao Márcio Matos, né, que a gente criou essa metodologia junto, que a gente chama de Design Setup Management, né? E só para diferenciar a etapa do projeto, né? E no design, o que a gente faz no design? Eu até anotei aqui uns pontinhos só para não deixar de falar dos pontos principais. A primeira coisa que a gente faz é a pesquisa de mercado, né? Na maioria das vezes, né? Eu tive um cliente, que é um cliente que a gente tem uma relação excelente até hoje, que ele queria montar uma nova marca de sorvete, sendo que um casal de sócios, sendo que olha que experiência legal. A esposa tinha 2 lojas de sorvete há mais de 25 anos no Brasil, né, da família dela, e que ela trabalhava também até ela se mudar para cá. E ele, chefe de cozinha, com faculdade em gastronomia e hotelaria, chefe de cozinha de restaurantes da Disney, de resorts da Disney, hotéis 5 estrelas, fora da Flórida, se não me engano, em Virgínia e tudo. Ou seja, um casal que tem toda a competência necessária para isso. Eu disse, cara, no caso de vocês, a gente não precisa fazer uma pesquisa de mercado, né? Porque se você abrir a marca de sorvete aqui, a gente tem que só ver onde é que você vai posicionar suas primeiras lojas. Se você abrir com um propósito, né? Com um logotipo, com um tipo de sorvete que você queira focar, você tem caminho para isso, né? Então a gente fez o business plan deles e aí depois até descobrimos que a fase mais adequada para eles começarem através de um food truck, para eles fazerem, né, mostrar a marca deles em diversos lugares ao mesmo tempo, né? Então estão nessa fase para um food truck. Outro dia falaram comigo, talvez eles de repente vão para um segundo food truck com algum sócio ou abrir uma loja, né? Mas eu estou dando uma exceção. Comecei explicando o negócio, falei exceção. Mas na maioria das vezes a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado, né? Para entender como é que é o mercado, né? Aqui nos Estados Unidos, muito diferente do Brasil. Quando você olha no Brasil, você diz assim, já tem 2 pessoas fazendo isso, 2 empresas fazendo o que eu quero fazer, pô, talvez não tenha lugar para mim. Aqui não. Aqui é sinônimo que o mercado existe, que o mercado é muito grande. Então, isso necessariamente não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Porque imagine você também o outro lado da história, você começar um negócio que não existe.
Imagine o quanto você vai ter que gastar de marketing para colocar aquele conceito como algo possível para o consumidor, né? Então, você ter um mercado aqui é muito importante. Então, a pesquisa de mercado, ela te mostra o tamanho desse mercado, te mostra quem são seus concorrentes, na área que você quer abrir, qual é o income das pessoas, né, da população que vai consumir o seu produto ou o seu serviço, né, te mostra toda a precificação disso, tem toda uma análise econômico-financeira que é feita nisso daí, então você vai, de fato, conhecer o seu custo, sua margem, quanto você vai vender, né, o seu custo direto, o seu custo indireto, o seu custo fixo, o seu custo variável, ou seja, isso tudo você vai ter domínio da sua operação. Você vai, no momento desse, de design, fazer o seu budget, fazer o seu capex, ou seja, quanto é que eu vou ter que investir? Né? Vou ter que investir X. Esse investimento vai ser quanto? Você faz o cronograma de investimento, né? O fluxo de investimento. Então, isso são coisas cruciais. Né? Você olhar a concorrência, você olhar o seu produto ou o seu serviço, você conhecer seus custos, você ver qual é o preço que você pode atuar, qual é a margem esperada, quantas pessoas você vai precisar contratar, como contratar essas pessoas, né? Como vender o seu serviço. Né? Tem clientes Sim. nossos, né, Marcelo, que a gente não é a gente que vende o serviço, porque nós somos brasileiros, nós podemos ter inglês fluente, né, e tudo, mas a gente contrata um parceiro que é uma empresa que só faz vendas. Aquela venda tipo o americano faz, todo dia terninho e gravata, pastinha debaixo do braço e vai visitar a empresa XYZ para vender o produto, para vender o serviço, né? E fora o marketing digital, etc. Né? Então você tem toda uma estratégia que ela é concebida no design. E mais uma vez, o que a gente fala muito para os clientes, aqui é diferente do Brasil, não dizendo que aqui é melhor ou que aqui é pior. Mas aqui o pessoal leva muito a ferro e a fogo o planejamento inicial. Sim. Porque se você entrar no mercado de forma errada, você der o passo de forma errada, para depois para consertar aquilo que eu já falei aqui em outras lives. Para consertar é muito mais difícil. O mercado aqui te expele muito mais rápido. Né? Então é isso que a gente tem que ter um cuidado grande. Agora, Não só Marcelo, isso, né? Só acrescentando, ainda está bem na pesquisa, entender o hábito de consumo do seu consumidor final, seja uma empresa que tenha venda B2B ou B2C, entender como aquele produto ou serviço é comprado, porque não é igual ao Brasil. E a gente vê isso, né, Rodrigo, na prática, empresas e pessoas e negócios que vêm para cá focando na comunidade brasileira, como é difícil deles irem para frente, né? Exatamente. Por mais que a gente acha que entenda, acha que o meu inglês é bom o suficiente ou qualquer outra coisa, o próprio Estados Unidos ele é uma nação muito diversa. Você tem grupos não só de diversidade geográfica, mas étnica e de idade racial com hábitos de consumo totalmente diferentes. É complexo. Exatamente. É complexo. Ao mesmo passo que também, por outro lado, existe a possibilidade de escalabilidade muito mais simples do que no Brasil. No Brasil isso é muito difícil, né? A gente sempre fala isso, que você sair da Flórida até o estado de Washington, que é o extremo oposto, o que muda é a temperatura. Porque o país é o mesmo, né? Poucas leis, uma coisa ou outra assim, local, específica, mas no geral é muito tranquilo, é o mesmo país, é a mesma cadeia logística integrada tal. Enquanto que no Brasil você sai de São Paulo para qualquer outro lugar, você está em outro país. Você sai da região sudeste para o sul, você sai do norte para o nordeste, do centro. Você está em um país diferente, é muito difícil, né? Sim. O Newton está comentando aqui o seguinte: o consumidor americano é bem diferente, com culturas diferentes. É verdade. É verdade. Sim. É isso que você tem que estudar, porque isso às vezes muda de região para região. Até porque os Estados Unidos, a gente não pode esquecer, é um país de imigrantes. Então, você tem comunidades dentro aqui da Flórida, de outros estados, não somente aqui, não somente brasileiros, né? Então, você tem que entender isso para ver sua estratégia de entrada no mercado. Né? Indo para a segunda fase é o setup, ou seja, tudo aquilo que a gente planejou no design, né? Como é que a gente começa a implementar? Né? Como é que a gente começa, ou seja, o local de trabalho. O local de trabalho, a pessoa vai alugar um simples escritório, ou vai construir uma mini fábrica, ou vai comprar algum business que já existe, e ali ele vai começar a tocar o negócio crescer.
seja, existem várias opções que com certeza foram planejadas na parte do setup, na parte do design, né? Então a gente começa, vamos supor que o goal ali, a meta era alugar um estabelecimento. Então a gente vai atrás desse estabelecimento, no local e no preço que foi definido lá no design. Depois temos que contratar 2 pessoas. Então vamos botar anúncio de contratação, vamos fazer entrevista de contratação, né? E aí a gente vai dando todo o ciclo, a gente vai começando, vamos dizer assim, a montar o carro que foi todo planejado, que foi todo desenhado lá na fase de design, né? Uhum. A gente vai começar a ver, poxa, eu vou ter que ter um parceiro jurídico, vou ter que ter um parceiro contador, vou ter que ter um parceiro de marketing. Então, isso tudo a gente vai começar a estabelecer a relação e muitas vezes até estabelecer um contrato de como a gente vai atuar na fase de operação da empresa. Então, o setup nada mais é do que montar o carro que foi planejado no design, né? E aí, Marcelo, não sei se você quer fazer mais algum detalhe aí, de falar um pouquinho do setup também. Eu acho que essa parte do setup, até, por mais que ela pareça simples, né, a gente sabe que na prática não é. Não é simples. Você firmar contratos aqui, a dinâmica é muito diferente do Brasil, né? O contrato que ele vale, ele é respeitado, mas ele também tem particularidades dependendo da indústria, do que é aquele fornecedor. Você tem que ter planos B e C, então você já tem que firmar esses contratos logo de largada. Porque se você deixa de fazer isso, nessa hora crítica, pensa que, olha, beleza, eu tinha que ter um fornecedor de, não sei, se é o business do sorvete, eu tenho que ter um fornecedor de manutenção para minhas geladeiras. Ótimo, já tenho um. Tá bom, mas amanhã você liga para o cara quando você tem um problema, ele fala, poxa, desculpa, eu estou ocupado, semana que vem eu posso ir. Você vai parar uma semana esperando o cara, você não pode. Então, às vezes isso fica fora do radar, né? Sem dúvida. E a gente já tem essa experiência, já está calejado com isso, já viu aqui como depender de um fornecedor exclusivamente é arriscado para a empresa. É arriscado para a empresa. Um exemplo que eu vou dar rápido aqui, que não tem muito a ver, mas tem a ver também. Engraçado, estou parecendo a Dilma agora, né? Mas é corretor de imóvel, né? Você, por experiência, cara, você liga aqui para um corretor de imóvel, você fala, tem interesse e tal, cara, o cara às vezes te trata mal, ele te descarta como um potencial cliente, porque ele tem vários outros, ele não está afim, e isso é muito estranho, né? Quando no Brasil quem é o cliente está acostumado a sentar como rei, né? Num trono, e aqui não, meu amigo, você é cliente, mas você está ombro a ombro com o teu fornecedor. Amanhã depois ele vai falar, cara, olha só, eu tenho outro cliente ali do lado, porque o mercado aqui é grande, e ele falar tchau para você, entendeu? Olha, você não é mais minha prioridade, eu vou aumentar o meu preço, se você não quiser pagar, tudo bem. Exatamente. Então, isso é algo que passa debaixo do radar, a gente já viu muita gente tendo problema aqui, é uma né? Muitas relação empresas completamente diferente do que acontece no Brasil, dentro da nossa cultura, né? Mas demais, é impressionante, é impressionante. Aqui, acho que a melhor forma de exemplificar isso, né? O cliente é que ele não está acima do fornecedor, ele está ombro a ombro, por incrível que pareça, e fique confuso de ver isso, mas é tudo mais horizontal aqui. Exatamente. Você vê atividades, como você falou, de contador, RH, marketing, que no Brasil até empresas de pequeno, médio porte verticalizam, né? Contratam funcionários full-time. Aqui, para você contratar um contador para sua empresa dedicado, cara, você tem que ser uma mega corporação. Exatamente. Uma mega corporação. Não existe isso. É isso aí mesmo. Então, essas diferenças, de novo, a relação com o contador aqui, especificamente, é muito diferente do Brasil também. Ele é um fornecedor, ele não é um funcionário. Exatamente. Enfim. Isso é o setup, tem toda essa estratégia, né, tem toda essa importância, e depois a gente parte para a parte do management. A parte do management até é uma parte que muitas vezes a gente não consegue com o cliente. A empresa é pequena, né? Só nas empresas maiores, mas quando a empresa é pequena, a pessoa vai tocar seu próprio negócio com tudo que foi feito no design e no setup, né? Uma vez ou outra, às vezes pode pedir uma avaliação para a gente, pode, às vezes, pedir que a gente participe de uma reunião mensal, que seria talvez uma board meeting, alguma coisa assim. Lógico, empresa pequena, mas é mais uma avaliação mensal, né? Então, eu acho que a gente consegue contribuir com o cliente nessas 3 fases.
Agora, o que eu tenho notado aqui, que eu acho natural, mas é um desafio, não é? Para a gente, que logicamente, a gente estava até comentando isso outro dia, né? Quando é que a gente se sente realizado? Né? E a gente chegou à conclusão que a gente se sente realizado quando a gente vê o cliente fazendo a transição dele, de trazer uma empresa do Brasil para cá, ou de abrir uma empresa aqui, não é? Como esse próprio casal, que o casal lá do sorvete, que ele é americano, não é? E ela é brasileira. Então a gente se sente bem de saber que o business está rodando dentro daquilo que foi planejado. Não 100%, que nunca vai ser, mas que aquilo ali contribuiu para que ele errasse menos, para que ele gastasse menos dinheiro e que ele atingisse o resultado dele em menos tempo. Né? Então esse é o trabalho que realiza a gente. Só que o que a gente nota? O cliente, quando vai contratar isso, ele muitas vezes, vou dar exemplo aqui de números, tá? Vamos pegar, às vezes, uma pessoa que vem para cá que tem $300 mil para poder investir no negócio. Né? E aí o cara diz assim, poxa, eu vou investir no negócio, eu vou gastar agora, pagar uma consultoria para um projeto, também vou falar aqui de números variáveis, pode ir de 5 mil a 15 mil, 20 mil, dependendo do escopo da consultoria, da necessidade da consultoria. Diz assim, pô, eu vou gastar um dinheiro desse, $300 mil, ao mesmo tempo que é muito dinheiro, para você abrir um negócio, não necessariamente é muito dinheiro, né? Sim. Então a pessoa ela não consegue, diferente do que você ir numa loja de carro e você falar assim, poxa, eu vou comprar aqui o Toyota Camry, que eu sei que ele é mais barato que um BMW da série 3. Ou então vou economizar um pouco mais, vou comprar um Toyota Corolla, que eu sei que é mais barato que os dois. Então você tem uma análise de custo-benefício muito concreta. A consultoria você não tem. A consultoria ela tem um abstrato. Né? Então, o desafio, eu acho que do cliente entender, e aí a gente vê também clientes que não seguiram com a gente, e não seguiram, não é o fato de seguir com a Leva. Às vezes o cara não seguiu com a Leva, mas seguiu com uma outra consultoria. Né? Mas às vezes ele seguiu sozinho, até porque nós brasileiros temos a postura de aceitar desafio, de comprar o desafio, nós fomos educados assim. Né? E aí você vê, às vezes, o cara quebrando a cara, gastando muito mais do que o necessário, ou muitas vezes voltando, porque o negócio não deu certo. Então, é de extrema importância a pessoa entender, às vezes, mensurar esse custo-benefício, de falar, poxa, eu estou investindo aqui, né? O gasto com uma consultoria, ele não é um custo, ele é um investimento. Tanto é que ele é um investimento, para muitos vistos, você pode botar ele lá, quando você faz um visto E2, você pode colocar ele lá como um valor de investimento do seu visto, que você contratou a consultoria, gastou 5 mil, 10 mil, o que for. Aquilo ali é um valor de investimento. Né? Então, o que essa consultoria ela vai levar você? Ela vai levar você a errar menos, né? Ela vai levar você a você chegar nos seus objetivos em menos tempo. Isso tudo tem um valor muito grande. E outra coisa, se você der o passo errado aqui, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas vale a pena repetir. Se você der o passo errado aqui, você pode sair do mercado e sair rápido. Né? E aí depois, para você recomeçar, é outro dinheiro novo que você vai ter que gastar. Então avaliem isso, avaliem. Não, eu acho que a frase aqui que resume muito isso é o seguinte: não subestime o desafio. Porque às vezes o cara diz assim, estou abrindo apenas uma sorveteria, estou abrindo apenas uma empresa que vai, sei lá, vai de limpeza, ou então apenas uma empresa tipo um coworking, não sei o quê, mas não subestime o seu desafio. Porque faça certo da primeira vez. Não é? Eu acho que esse que é um mantra que o empreendedor tem que ter na cabeça. Porque isso custa tempo, isso custa dinheiro. Né? Aqui realmente é engraçado, né? A marca aqui, ela é muito mais, como é que eu vou dizer? Ela tem um peso muito maior que no Brasil, né? E realmente, às vezes, você erra no começo e aquilo gruda na sua marca e, meu amigo, já era, foi. Você está falando, o custo para reverter um erro primário por conta de planejamento é muito grande, pode acabar inviabilizando o projeto. Então, vou citar aqui, obviamente, um caso clássico de um cliente que não conseguiu entender o valor do que a gente faz, né? Que era uma indústria lá do Brasil de produtos cosméticos, que tinha uma marca própria, e no Brasil indo super bem, obviamente não vou falar o nome, porque não cabe, mas
e queria expandir para os Estados Unidos. E aqui é um baita mercado de produtos cosméticos da linha dele. E quando a gente fez reuniões e entrevistas, que a gente sempre faz, né, uma triagem do cliente, até para entender se a gente tem a capacidade de atender o cliente e atender as expectativas dele, o cliente não entendeu o valor do que a gente poderia fazer. Eu lembro que ele fez uma comparação, que aí é onde fica difícil às vezes, né? Com o valor que seria investido na consultoria, ele mesmo poderia entrar no avião com amostras embaixo do braço e desbravar os Estados Unidos. E eu lembro da gente falar na época, porque era um executivo, né, Rodrigo, de alto nível, Isso. que, olha, de fato, você vai conseguir, eu não tenho dúvidas de que, se de fato, nem sei se ele foi para frente ou não, mas de fato, se ele, pelo histórico dele, pela capacidade, pela maturidade do negócio e pelas margens fantásticas que ele tinha, saúde financeira da empresa, ele ia conseguir desbravar o mercado aqui. Porém, a qual custo? A quanto tempo ia demorar isso, né? Não só, ele estava fazendo a comparação errada, no seguinte, olha, ao invés de comparar o que a gente entrega de valor para acelerar o negócio dele, como você falou, né? Fazer ele chegar no Exatamente. objetivo de forma mais rápida, reduzir todos os riscos possíveis e inerentes por estarem simplesmente mapeados. Ele não conseguiu entender esse valor, pensou só no preço. E não é por aí. E não é por aí. Não sei Exatamente. nem se ele foi para frente ou não, mas se foi com aquela estratégia, ele começou assumindo um risco muito grande. Exatamente, exatamente. A chance de dar errado é maior, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, né, Marcelo? O pessoal Sim. tem que avaliar o custo-benefício, entender o custo-benefício. Uma coisa que eu vejo aqui, que eu também bato muito nessa tecla, as pessoas quando vêm para cá, né, não as empresas maiores, né, mas as empresas menores, que aí muitas vezes o empreendedor ele muda com a família. Então ele está vivendo Uhum. ali um momento que é o lado, vamos dizer, profissional misturado com o lado pessoal, né? Então, você está vindo para Orlando, você está vindo para um país de primeiro mundo. Orlando sempre foi uma cidade da magia, por causa dos parques da Disney, Universal, SeaWorld, etc. Né? Então, por mais experiente, mais maduro que essa pessoa possa ser, essa pessoa passa aquele período de encantamento aqui, que às vezes dura 3 meses, às vezes dura 6 meses. E, infelizmente, muitas vezes dura até o tempo dela começar a perder dinheiro e ela vê o quanto está custando aquela aventura dele aqui. Né? Sim. Então, as pessoas, eles às vezes, eles misturam muito o lado pessoal com o profissional. Né? Eu falo isso com tranquilidade, porque eu vejo pessoas de excelente nível fazendo isso. Né? Uhum. Então, eu acho que você tem que ter a frieza, você tem que curtir o momento pessoal, né? Que isso passa e isso não volta mais. Então, aquele momento ali é para ser curtido. Mas É. lembre-se que Orlando, né, ou a Flórida, né, de uma maneira geral, ela só é o paraíso, ela só é a casa do Mickey nos seus primeiros 3, 6 meses. Depois aqui é sua residência. Né? Depois aqui é da onde você vai tirar o seu sustento. É da onde você vai, se você for uma pessoa com a independência financeira feita, mas é onde você vai colocar o seu negócio em prática, para o seu negócio performar num país de primeiro mundo, que aquilo vai mexer com, no bom sentido, com o seu ego profissional. Né? Então, não misture as coisas. Tente curtir os momentos de forma separada. Do pessoal, que é um momento mágico, ainda mais que a maioria das famílias que vêm para cá são famílias que têm entre 35 e 50 anos, ou seja, filhos pequenos. Então, é um prazer você estar com seus filhos aqui, vivendo esse momento. Mas separe o profissional, porque, Uhum. apesar de muita gente falar português, a cultura de negócio aqui é diferente do Brasil. Sim. Então, monte sua estratégia, monte quem são seus parceiros, quem vai ser seu advogado de imigração, quem vai ser seu consultor, não é? Monte um negócio assim crucial de tudo que a gente falou aqui agora, é Uhum. entender o seu orçamento, quanto é que você vai precisar. Porque se você abre a sua empresa sem ter aquele dinheiro que você vai precisar até ela teoricamente se tornar positiva, cash flow positiva, você está arriscado a dar um tiro no pé, e um tiro no pé de bazuca, que eu costumo falar. Sim. Porque depois que começar a faltar dinheiro, é natural que você e seus 2 ou 3 funcionários, ou um sócio, não sei o quê, vocês parem de olhar para a operação e comecem só a olhar para a captação de dinheiro. E captação Uhum. de dinheiro para estrangeiro com empresa nova é quase que impossível, a não ser que algum amigo coloque, alguma pessoa do seu ciclo de Sim. relação coloque, porque caso contrário, o banco não vai te financiar.
todos esses empréstimos que tem para empreendedor aqui não se aplica para quem está chegando, porque você tem que construir o seu histórico primeiro. Então, tem muitos detalhes que você... Por isso que eu digo que aquela frase, eu acho que resume bem. Não subestime o seu desafio. Escolha seus parceiros, escolha com quem você vai trabalhar. Isso pode te custar dinheiro, mas vai te trazer um benefício grande. Sem dúvida. Essa diligência inicial, ela é chave. Ela é chave. A gente, infelizmente, ouve, né, Rodrigo, dentro da comunidade brasileira, muitas histórias ruins de negócios entre brasileiros, que às vezes não dão certo por falta de conhecimento das leis locais, de como proceder, do que ser analisado, de entender aonde realmente o negócio está situado, e outras vezes até por má fé mesmo, infelizmente, né? Essa diligência inicial, ela é muito necessária, é muito diferente do Brasil, né? Você e eu, por termos trabalhado em empresas multinacionais, a gente já está mais acostumado com isso, já entende, já tem essa escola, mas a média do empreendedor brasileiro não tem isso, não tem. Vai dar certo, vamos lá, dando jeitinho, como o Ricardo bem falou, né? Aqui não cabe o jeitinho, não tem mudança radical no meio do caminho. Você tem que traçar um plano, observar tudo que pode acontecer de certo ou errado e estar preparado para tudo. Aqui realmente essa diligência inicial ela é muito importante, muito importante. Marcelo, eu vou te falar uma coisa, viu? Até a gente teve a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional que acaba expondo a gente a várias culturas e tudo. Um dia a gente pode até fazer um vídeo para falar disso. Eu cometi erros graves quando cheguei aqui, porque aí dessa frase acaba vindo de dentro. Não subestime o seu desafio. Porque eu achei que, como eu estava trabalhando já tinha trabalhado em 3 mega empresas, né? Eu disse, tocar um negócio agora muito menor vai ser muito fácil. Então, deleguei para as pessoas erradas, né? Confiei nas pessoas erradas, né? Ou seja, escolhi os parceiros, talvez não os mais apropriados. Ou seja, tudo que você, quando está botando o pé no mercado novo, né? Você está exposto àquele desafio inicial. Não é coisas normais, não subestima. Eu acho que isso daí não diminui ninguém, né? Só que a gente tem que buscar os apoios corretos, né? Então, por exemplo, eu tenho minha advogada de imigração, minha contadora, são pessoas que eram meus parceiros nesses quesitos aí, desde o momento que eu comecei aqui. Já a equipe de marketing, eu tive que passar por 2 ou 3, e os 3 que hoje não estão mais comigo, pessoas extremamente competentes, mas que naquele momento ali não era o melhor recurso para mim, ou era pouca coisa para eles, ou alguma coisa, não é? Então, é isso daí que vamos dizer assim, é cirúrgico. A gente tem que... Não pensa assim, fui diretor de uma grande empresa, fui gerente geral, tinha a equipe lá de 100 pessoas, não sei o quê. Cara, agora você vai numa empresa pequena que você está abrindo aqui, você vai... Mesmo que você seja o gerente daquela empresa que o dono mandou para cá, a empresa aqui ainda é pequena. Então você vai estar, é o que a gente fala, fazendo uma analogia aí com futebol, você vai estar batendo o corner e saindo correr para cabecear. E tem que fazer o gol. Você bate o corner, corre para cabecear e ainda tem que fazer o gol. Então, você tem que ver se você é o melhor cara para bater o corner ou para cabecear. Se você for o melhor cara para cabecear, você tem que contratar alguém para bater o corner. Você tem que combinar com o goleiro que a bola vai ter que entrar, entendeu? Só que aqui não é nem combinar com o goleiro, você vai ter que fazer o gol dentro da regra, entendeu? Então você tem esses desafios. Por isso que... O Newton está escrevendo aqui. O Newton, Rodrigo, ele é agora aposentado merecidamente, apesar de muito novo, mas é um executivo fantástico, que eu tenho particularmente como um grande exemplo profissional. Ele está escrevendo aqui, ele tem muita experiência não só no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, trabalhou para uma empresa norte-americana, fez carreira nessa empresa norte-americana, foi diretor de altíssimo nível na área comercial. Ele está falando da questão do estudo de mercado que o brasileiro não leva a sério. E é justamente isso, não é levado a sério. No Brasil, o empreendedor está acostumado com manobras e jeitinho e coisa. Exatamente. Aqui não tem espaço para isso. Aqui você faz um compromisso de um aluguel de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, você não está entendendo. Você vai ter que pagar.
Não tem, olha, não deu certo, desculpa, estou entregando, as multas são altíssimas. Essa virada, essa maleabilidade, flexibilidade que tem no Brasil com os custos, aqui não existe. É. Você tem que estar muito preparado, você tem que estar muito, muito preparado. Aqui não tem margem para manobra como tem no Brasil. E isso, infelizmente, é difícil da gente explicar com números para alguns clientes, mas essas lives servem justamente para isso, para a gente poder não só explicar o que a gente faz, mas elucidar a importância do que a gente faz, né, Rodrigo? Exatamente. Não, e eu quero deixar também aqui né, vamos lá, um negócio também que eu costumo falar, né, Marcelo? O melhor atalho aqui, né, o melhor shortcut aqui, como eles chamam, é você fazer as coisas certas da primeira vez. Essa é a maneira mais rápida. Essa é a maneira mais rápida. Entendeu? Não tenta cortar para lá, cortar para cá. Essa é a maneira mais rápida. Mas é linha isso. Reta, né? Exatamente. Cara, a gente já está com 51 minutos de live, né? Queria agradecer a todos aí que compareceram aí na live. A gente vai tentar disponibilizar esse vídeo aqui no canal, e aí eu vou informar vocês por Facebook, Instagram, WhatsApp. E marquem um café. Newton, você, pelo jeito, você está aqui em Orlando, marca um café com a gente. Quem também quiser tomar um café com a gente aí, a gente, se Deus quiser, daqui a pouco já vai estar voltando às atividades no nosso escritório. Então é um prazer aí estar recebendo pessoas novas, conhecendo. E é isso, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. Fernando aí é meu amigo há 15 anos. Fernando daqui a pouco vai estar nesse canal também para a gente contar aí um empreendimento que nós estamos tentando levantar junto aí, né? Então vai ser legal ter o Fernando aqui nas próximas semanas. Então é isso aí. Valeu. Que a gente comemore essa reabertura aí da economia, essa reabertura aí do mundo, que eu acho que isso vai ser muito positivo. Obrigado a todos aí. Um abraço, Marcelo. Obrigado, se quiser pessoal. deixar alguma mensagem aí, fica à vontade. Um agradecimento, obrigado você, obrigado a Leve, ao Márcio, Alexandre também, Ricardo, todo mundo que acompanhou a gente, obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.